palavra nessa noite, Pai. Por isso que nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém. Por estar com os irmãos nesta oportunidade do terceiro congresso dos adolescentes aqui na sede em Cornélio Procópio. Se o irmão puder tirar o agudo, deixar um pouquinho para não ter essa cheadeira de carioca. Quero agradecer a Deus por ter nos trazido em paz, por ter nos trazido em paz nesse veículo. As estradas hoje não estão tão fáceis assim. É perto, mas para acidentes não precisa ser muito longe. Dentro da cidade mesmo acontece. Quero aqui agradecer a Deus pela vida do pastor presidente deste campo, pastor José Prestes, a qual me ligou convidando para estar convosco. Quero também agradecer às coordenadoras que assim aceitaram o convite, irmão William que nos indicou o pastor, Deus abençoe. Pastor, copastor, pastor Bernardes, Deus abençoe, pastor, pelo carinho, pela receptividade, em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu tenho certeza que eu não vou ter clima e nem tempo para fazer isso no final da mensagem. Então eu quero apresentar alguns materiais que trago e que, se possível, os irmãos me prepararem uma mesa para deixar lá na frente, para que os irmãos possam ser abençoados e também abençoar a minha vida. Eu trago 3 materiais, aliás 4. Eu trago um material que é um material, para mim, é um rico material, que é uma coletânea da harpa cristã, que existem aqui 700 hinos, dentre os quais os primeiros 400 são cantados, do 1 ao 400 da harpa cristã, e os primeiros 300 depois dos cantados são em playback. Você pode cantar aqui na igreja e louvar o nome do Senhor com verdadeiros hinos inspirados para louvar o Senhor. Nós estamos em falta de hinos inspirados para louvar a Deus, viu, irmãos? Eu sou diabético, tem um hino aí que eu não posso nem ouvir, porque se eu ouvir ele, minha diabetes sobe mais ainda. Viu, irmãos? Irmãos já entenderam, para bom entendedor, um pingo é letra, um pingo é letra. Tem um hino aí que eu não posso nem ouvir, de tanto doce que é. E aí, mas pastor, o povo se alegra, irmão. O homem é vaidoso e o hino é para o homem. O hino é na horizontal. E sendo na horizontal, meu filho, o homem é vaidoso. Vai gostar mesmo, vai dar glória a Deus e aleluia, porque gosta de estar em palco, né? Não é mais púlpito, não é mais altar, é palco, virou show. O negócio está virando brincadeira. Nós estamos necessitando de hinos inspirados que louvam ao Senhor, que louvam e engrandecem o Senhor e que não engrandeçam o homem. O homem não deve ser engrandecido. Daqui a pouco, na mensagem que eu vou pregar, você vai ver que o homem não deve ser engrandecido. Então eu tenho esse material, tem um outro material que é uma coletânea. Esse material aqui é uma Bíblia digital. Nessa Bíblia digital aqui de DVD, para o computador, é uma coletânea que tem mais de 1000 livros, 300 estudos, Bíblia no grego, Bíblia no hebraico, curso de memorização, e entre muitas outras coisas que eu poderia ler, mas vou perder tempo. Tem muita coisa aqui. Você que gosta de estudar, ler a Bíblia e se aprofundar para ministrar a palavra, isso aqui vai ser uma ferramenta para você ministrar a palavra do Senhor. Outro material que tenho são desenhos evangélicos. Eu tenho o Novo e o Velho Testamento, 5 horas de DVD do Novo e 5 horas do Velho Testamento. Você que gosta de deixar seu filho assistir Caverna do Dragão. Pastor, por que o senhor está falando de Caverna do Dragão? Irmão, eu assisti isso quando criança, quando menino, e não entendi a mensagem desse desenho. A mensagem desse desenho, depois que eu aceitei a Cristo, comecei a estudar a Bíblia, entendi que é a mensagem do inferno. Mas crianças vão para um lugar, que no lugar tem um dragão, que o dragão tem 7 cabeças, que tem um homem chamado Vingador, e que eles tentam sair de lá e não conseguem. E qual lugar na Bíblia que alguém vai para lá e não consegue sair? O inferno.
E esse desenho está dentro da sua casa. Os teus filhos estão sendo educados pela tua televisão. Lá na frente você põe a mão na cabeça e diz: aonde é que eu errei? Errou em deixando a televisão educar seus filhos. Coloque desenhos evangélicos para ele assistir e você vai instruir. Salomão disse: instrui o menino no caminho que deve andar, que quando ele crescer ele não vai se desviar dele. Eu tenho aqui o Novo e o Velho Testamento, adquira, e você vai abençoar minha vida e ser abençoado em nome do Senhor. Vamos para a leitura da palavra de Deus. Atos capítulo 10, verso de número 44, o texto deste congresso, o tema desta festividade, deste conclave. Atos capítulo de número 10. Isso, queridos. À medida que você encontrar, se põe de pé para a leitura da palavra, em reverência da mesma. Aleluia. Quantos estão presentes nesse culto? Diga glória a Deus. Tem gente que só está o corpo aqui. Quantos estão presentes nesse culto? Digam glória a Deus. Continue assim até o final. Não fique só o corpo e teu espírito lá fora. Continue com o corpo e espírito aqui dentro, sintonizado no culto, sintonizado na palavra, sintonizado na mensagem, porque tenho a certeza que nós vamos terminar esse culto debaixo da graça de Deus, debaixo da unção e do poder do Senhor, sobre a sua poderosa palavra. A palavra de Deus é poderosa para levantar o caído, para dar alegria ao triste, para renovar quem precisa ser renovado e para salvar vidas, que é o objetivo primário da sua palavra, a palavra de Deus. Quantos encontraram o texto de Atos 10, 44? Digam amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor: e ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Vou repetir o versículo. E ainda Pedro falava estas palavras, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Tome seu assento em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, o texto em tela, o texto em apreço que lemos, revela a história de um homem chamado Cornélio. Eu vou lhe dar um resumo bem rápido, sucinto, para que você possa conhecer a vida desse homem e nós entrarmos propriamente, profundamente no texto que lemos, Atos 10, 44. Cornélio era um homem que residia na cidade de Cesareia. Residia nessa cidade, mas não residia como um homem qualquer. Cornélio era um chefe de uma guarda da corte italiana. Ele era chefe de homens, coordenava um exército, coordenava soldados, coordenava pessoas. Não era um homem qualquer, era um homem que possuía uma posição social de destaque da sua cidade. Por que não dizer das vizinhanças aonde morava? Cornélio, a Bíblia diz que era um homem piedoso, um homem temente a Deus, que de contínuo fazia esmola e que orava, como de costume judaico, 3 vezes ao dia. Às 9 da manhã, a primeira, a terceira hora, ao meio-dia, a 6ª hora, e às 3 horas da tarde, a 9ª hora. Os judeus têm um horário cronológico diferente. Para eles, a primeira hora é às 6 horas da manhã. E ele tinha esse hábito, esse bom hábito de orar 3 vezes ao dia. Era temente, piedoso e dava esmola. Não era judeu, não pertencia à sociedade judaica. Cornélio era considerado por todo judeu gentil. Todo homem e mulher que não fosse judeu era gentil. Se fosse grego, se fosse romano, se fosse sírio, se fosse fenício, qualquer nação que se não fosse a judaica era considerado como gentil. Certo dia estava Cornélio orando.
na oração da nona, ou seja, o último período da oração diária, tendo em vista que ele já havia passado os seus 2 períodos, da 9 e do meio-dia. Estava ele às 3 horas da tarde, orando, buscando ao Senhor. E quando buscava ao Senhor, diz a Bíblia que ele teve uma visão. E nessa visão ele vê um ser, um homem, com vestes resplandecentes. E esse ser, esse anjo, lhe dá uma orientação dizendo: Cornélio, o Senhor tem visto suas esmolas, tem visto sua vida piedosa, tem ouvido suas orações, mas manda chamar um homem chamado Simão. Ele está na cidade de Jope. Ele está na casa de um homem chamado Simão, o curtidor. Chama-o para vir à tua casa em Cesareia, para falar algo para ti e toda a sua família. Diz Cornélio que quando ele vê, ele diz assim: fiquei sobremodo com muito temor. Dá a ideia, o texto conota a ideia de que Cornélio nunca tinha tido ainda essa experiência de ter uma visão de um anjo. Cornélio, a bem a verdade, e há de se deixar bem claro para os irmãos, Cornélio era um religioso que morava em Cesareia. Como tem muitos religiosos que até têm bom nome, que até dão até uma esmola, até tem piedade, mas religiosidade nunca salvou, não salva e nunca vai salvar ninguém. Cornélio era um religioso que achava que cumprir deveres, cumprir ordenanças, cumprir dogmas, cumprir mandamentos, vai lhe dar o direito de entrar no céu. Ei, meu irmão, Jesus combateu ferrenhamente a religiosidade. Quando esteve nesta terra pregando, ele combateu o maior grupo religioso da época, chamado fariseus. O segundo maior grupo de religiosos da época, chamado saduceus. O terceiro maior grupo, chamado essênios. Ele combateu esses grupos de religiosos que só cumpriam deveres, que só cumpriam o que dizia. Vem para a igreja, sai da igreja, bate cartão, vai para casa. Vem para a igreja, sai da igreja, vai para casa. Vem para a igreja para o culto de domingo, vai para casa. Vem para a igreja para o culto de sábado, vai para casa. Mas continua a mesma vida, falando mal dos outros, não tem mudança de comportamento. Ele é um religioso. A religiosidade mata, a religiosidade é tendenciosa, e eu vou lhe provar na Bíblia que a religiosidade é tendenciosa. Quando Jesus está em João capítulo 8 com os seus discípulos, aparece do nada um grupo de fariseus com uma mulher toda descabelada, trazendo pela mão, dizendo: ó Jesus, pegamos, preste atenção na expressão e na terminologia do texto, pegamos no ato do adultério. Se pegou no ato, ninguém faz relação sexual sozinho, tem que ter o homem. Cadê o homem? Pegamos no ato do adultério, mas o homem tinha um bom nome, passou a mão na cabeça. Muita gente está aí passando a mão na cabeça de alguns e maltratando outros. Passa a mão na cabeça de quem tem dinheiro, passa a mão na cabeça de quem tem nome, passa a mão na cabeça de quem dá o dízimo maior. Eu sou pastor de igreja, mas você não vai ver eu fazer isso, porque a religiosidade é tendenciosa, mas Jesus veio trazer um cristianismo que cura, que salva, que liberta, que transforma. Pegamos no ato do adultério, Senhor, né? Cadê o homem? Todo mundo fica quieto. A lei diz, em miúdos, para que você entenda, a religiosidade diz, tem que morrer. A religiosidade diz, precisamos apedrejar.
A religiosidade, diz pastor, exclui. A religiosidade, diz pastor, só tira do grupo, não deixa mais cantar. A religiosidade diz isso, mas o cristianismo de Cristo vai dizer: aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. As pedras começaram a cair, porque religiosidade com cristianismo sempre vai perder. Religioso não passa pelo crivo da palavra. Religioso é tendencioso, ele sempre pende para um lado, pende do lado mais forte, pende do lado do mais econômico, que tem um bom nome, mas a religiosidade, o cristianismo, o verdadeiro cristianismo de Cristo, ele não pende para lado nenhum. Sabe por quê? Porque enquanto uns estão pedindo sinais, outros estão pedindo cura divina, pedindo sabedoria, Paulo está dizendo: eu fico no meio, não vou pender nem para um lado e não vou pender pelo outro, porque o cristianismo anda no centro da cruz de Cristo. É pelo meio da cruz, é pelo centro da cruz, é pela vontade da cruz, é pela cruz que nós vamos viver, é pela cruz que nós vamos andar, é pela cruz que nós vamos caminhar, e a cruz está no centro, representando que não pende nem para um lado e não pende nem para o outro. Sabe por quê? Porque Jesus veio salvar o pobre, o rico, veio salvar o gordo, o magro, veio salvar o branco, o preto, veio salvar as etnias todas, porque o cristianismo é para todos. Um religioso que precisava de Jesus. Já viu isso? Um religioso que precisa de Jesus? Cornélio era um religioso, precisava de Jesus. Eu não tenho dúvida que tem tantos religiosos dentro da igreja com carteirinha de membro precisando de Jesus. Não tenho dúvida. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Tem tanto religioso com carteirinha de membro da igreja evangélica, Assembleia de Deus, do qual eu sou pastor. Falo com propriedade. Não pastorei a igreja batista nem a igreja presbiteriana. Que precisa de Jesus porque é religioso. Jesus nos chamou para ser cristãos. E a palavra cristão significa pequenos cristos, aqueles que parecem com Cristo. Eu não sei se o mundo já percebeu em você alguma característica de Jesus. Eu não sei se o mundo já identificou em você alguma característica de Cristo. Mas se eles já identificaram alguma característica de Cristo, levante a mão e glorifique, porque você está no caminho certo. Você está na direção correta para ser um cristão que vai morar nas mansões celestiais. Cornélio manda chamar, ele ouve, chama 2 de seus serviçais de casa e mais um de sua confiança, e manda chamar Pedro. Pedro está em Jope, na cidade de Jope, na casa de um amigo chamado Simão Curtidor. Quando os 3 enviados por Cornélio estão chegando na casa, na cidade de Jope, estava perto do meio-dia. Repita comigo: meio-dia. Pedro sobe ao eirado para orar na segunda oração diária, a do meio-dia. E enquanto ele está orando ao Senhor, Deus lhe visita. A Bíblia diz que ele tem um êxtase, um arrebatamento de sentido. Deus lhe visita e lhe mostra uma visão que ele via um lençol. Dentro do lençol, muitos quadrúpedes, répteis, animais, que na cultura judaica eram imundos. E esse lençol estava amarrado nas 4 pontas. E enquanto ele via o lençol descendo do céu, uma voz dizia: come. E ele dizia: eu não posso comer coisa imunda ou impura. A mesma voz que dizia come disse: você vai falar isso de algo que Deus purificou? Porque o que Deus purificou não é imundo. O que Deus tocou não é comum. Ei, meu irmão, lembre-se disso: todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Todo homem e mulher é comum até Jesus entrar na vida dele. Você pode estar diante do homem mais paupérrimo da cidade de Cornélio Procópio. Você pode ser o homem mais simples da cidade de Cornélio Procópio. Você pode ser o homem e a mulher mais pobre da cidade de Cornélio Procópio. Traduzindo em miúdo, você pode ser o homem mais comum da cidade. Mas se o Espírito Santo estiver na tua vida, você deixa de ser um homem comum. Passa a ser um homem de Deus, passa a ser uma mulher de Deus, passa a ser alguém que o Espírito
Santo de Deus habita. Homens comuns e mulheres comuns não têm a presença do Senhor, mas quando alguém tem a presença de Deus não é mais comum. Deus estava dizendo para Pedro: Pedro, o que eu passo não é comum, aonde eu entro não é comum, aonde eu habito não é comum, aonde eu estou não é comum, porque aonde a minha presença está torna-se especial. Ei, meu irmão, esta casa sem a presença de Jesus é uma casa, é um prédio, mas com os crentes aqui se reunindo a presença dele, torna-se um lugar especial, torna-se um lugar de adoração, torna-se um lugar de glória, torna-se um lugar de poder. Quantos estão sentindo a glória, a graça e o poder de Deus nesta casa? Cornélio está na expectativa, porque os 3 enviados foram a Pedro, e ao término da mensagem que Pedro acabara de ouvir, ele fica pensativo naquele lugar, pensando o que seria o significado da visão. E enquanto ele pensava no significado da visão, Deus diz para ele: desce, porque existem 3 homens que vieram lhe buscar, lhe chamar para ir à cidade de Cesareia, porque tem um homem chamado Cornélio, que eu tenho um propósito de Deus na vida dele. Pedro atentamente ouve as explicações dos 3, dizendo: Pedro, Cornélio estava orando aquilo que eu já disse, estava orando, o Senhor lhe visitou, disse para lhe chamar, e viemos lhe buscar para ir a Cesareia. Diz a Bíblia que no outro dia, Pedro descansou, no outro dia subiu a Cesareia. Chegando em Cesareia, versículo número 24. No dia que eles saíram, no dia imediato, entrou em Cesareia. Repita comigo: o avivamento. Repita: o avivamento. O avivamento chegou em Cesareia. Agora vamos transformar esta palavra. O avivamento chegou em Cornélio Procópio. O avivamento chegou em Cornélio Procópio. Não tem vida. Não está parecendo que o avivamento chegou em Cornélio Procópio. Digam com vida: o avivamento chegou em Cornélio Procópio. O texto diz que Pedro entra na casa. E quando ele entra na casa, Cornélio vem em sua direção, prostra-se aos seus pés. Eu queria ver se Pedro fosse vivo hoje, com essa cambada de hino que se canta, com essa cambada de autógrafo que se pede, com essa cambada de idolatria que se tem, quanto ao ministério de um homem e o ministério de uma mulher. Na hora, Pedro levanta o rapaz chamado Cornélio, o homem chamado Cornélio, e levanta e diz: não me adora, porque eu sou homem igual você. Temos que adorar a Deus. Eu fico imaginando, meus amigos que estão à minha retaguarda, se Pedro viesse pregar em uma de nossas igrejas e visse o que está acontecendo hoje. Terminou o culto, pastor, assina aqui. Terminou o culto, pastor, me dá um autógrafo aqui. Terminou o culto, pastor, cantor, autografa aqui, porque eu acabei de comprar o teu CD. O teu CD é bom, mas ele só vai valer mais se tiver a tua assinatura. Para daqui 20 anos eu falar: eu tive uma assinatura do cantor fulano, beltrano e ciclano. Irmão, preparava para apanhar se Pedro tivesse que pregar em uma de nossas igrejas, porque o louvor não tem que ser ao homem, o louvor tem que ser a Deus, o louvor tem que ser ao Senhor. Toda honra, eu fico com a palavra do salmista no Salmo 115: não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti toda a glória, todo louvor, toda adoração. Se você acredita nesta palavra, levante a sua mão, pelo amor de Deus, e adora. A glória devida tem que ser ao Senhor nosso Deus. Levanta. Não sou digno de glória, não sou digno de louvor, não sou digno de adoração. Levanta.
Existe alguém que lhe manifestou a você ontem. Existe alguém que lhe apareceu através de um anjo ontem. Esse ser que mandou o anjo, que mandou a mensagem, que mandou me chamar, é Ele que é digno de louvor. É Ele que é digno de glória, é Ele que é digno de honra, é Ele que é digno de poder. Irmãos, nós estamos orando o salmo, a oração do Pai Nosso, e nós estamos comendo a maior e melhor parte do Pai Nosso, quando diz: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É no final que se louva, é no final que se glorifica, é no final que se adora. É hora de adorarmos ao Senhor. Mas vem cá, Cornélio, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Por que razão me mandaste chamar? Por que razão eu estou aqui? Por que razão me pediu que me mandasse chamar a Cesareia? Faz 4 dias que o Senhor me apareceu. Faz 4 dias que eu não durmo. Faz 4 dias que eu sou incomodado pela presença do Espírito. Faz 4 dias que eu quero saber o porquê Deus mandou você vir aqui também. Da mesma pergunta que você faz, por que você está aqui, eu quero saber o porquê Deus mandou te chamar. Faz 4 dias que eu também quero saber essa resposta. Faz 4 dias que eu quero saber o porquê que Deus nos encontrou, nos uniu. Faz 4 dias que eu quero saber porquê que você saiu de Jope para Cesareia. E faz 4 dias que eu quero saber o porquê Deus lhe trouxe aqui. Ele diz: eu também não sei, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. E Pedro começa a pregar uma mensagem altamente cristocêntrica. Ele começa a pregar a mensagem de Jesus desde o batismo de João, e vem trazendo os acontecimentos de forma bem resumida do que Jesus estava fazendo, que Jesus foi ungido pelo Senhor para pregar, para libertar, para curar, e ele vem anunciando a mensagem, ele vem anunciando a sua pregação. E detalhe, ele não falou em coisas difíceis, ele não disse coisas que o povo não estava entendendo, ele não falou palavras que o público que ouve para entender tem que vir com um dicionário para a igreja, para entender o que muitos pregadores estão falando. Ele não falou um linguajar simples, um português, aliás, um hebraico bem simples, uma palavra bem simples, palavras de Jesus, o que Jesus estava fazendo. Mas sabe o que eu acho mais lindo? É que no texto de Atos 10:44, a parte A, vocês escolheram a parte B, e aonde eu vou ficar? Mas a parte A diz assim: e ainda falava. Sabe o que eu acho lindo? É que ele não chamou ninguém para frente, ele não chamou ninguém para receber. Ele não disse receba, ele não disse sinta, ele não disse encha. Ele não disse nenhuma palavra de efeito moral. Ele não usou nenhum jargão que se usa hoje. Ele não falou nenhuma palavra que mudasse o comportamento sentimental de alguém, não. Ele, pelo contrário, ele ainda pregava. O texto dizia: ainda pregava. Meu irmão, com a palavra de Jesus não precisa de argumentos humanos. Com a palavra de Jesus não precisa de subterfúgios humanos. A palavra se encarrega de alimentar, a palavra se encarrega de produzir fruto, a palavra se encarrega de gerar avivamento, a palavra se encarrega de gerar transformação, a palavra se encarrega de gerar mudança. O texto dizia: ainda falava, ercandoreble subriacai, inagasubri camandoquei, e dubidasse a nederergia, e ainda falava quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. Cornélio mandou chamar seus amigos íntimos e todos os seus parentes, e todos estavam presentes naquela sala. Quando o texto diz: e Pedro pregando ainda, caiu. Eu quero falar sobre 3 terminologias do texto. Primeira terminologia do texto é caiu. Nada cai por acaso.
Quem tem filho pequeno aqui até 9 anos? Até 9 anos. Eu tenho a minha de 7. Volta e meia ela vem chorando. O que aconteceu? Caí. Caiu por quê? Não quer falar o motivo, nada não. Porque sabe que o motivo é feio. Estava andando de bicicleta, não era para andar e andou. Estava correndo, não era para correr, correu. Caiu. Nada cai por acaso. A Bíblia diz que caiu o Espírito Santo. Para algo cair, existe uma força geradora por trás da queda. Para esse vaso cair, ele precisa ter um vento muito forte, ter alguém que tropece, que bata nele ou empurre ele para ele cair, porque ele está colocado em um local para não cair. Mas se alguma coisa movimentá-lo, ou seja, uma força geradora para a queda, ele cairá. Nada cai por acaso. Eu trago a lei da física que toda ação gera uma reação. Atos 4:31 diz que, tendo orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos. A ação foi a oração e a reação foi mover o lugar. Porque teve uma ação que foi a força geradora para o movimento, para o terremoto, em Atos 4:31. A queda do Espírito Santo teve uma força geradora. Da mesma forma que em Atos 2, e veio o Espírito Santo sobre eles como línguas repartidas como que de fogo, houve uma ação. Foram 10 dias de clamor, foram 10 dias de oração, foram 10 dias pedindo, foram 10 dias clamando, foram 10 dias rogando. Toda a queda tem uma força geradora por trás dela. Ninguém cai, eu caí, o que aconteceu? Eu torci o pé. O que aconteceu? O terreno, o piso poderia não estar liso, estar torto, e gerou a queda de fulano ou de Beltrano. Ninguém cai, eu caí sozinho, não. Você pisou em falso porque estava andando displicentemente. Pessoas que andam sem observar o terreno caem. Pessoas que andam sem firmeza nos pés caem. Existe uma força por trás de toda a queda. O Espírito Santo caiu porque existiu uma força na vida de Cornélio dizendo: eu quero avivamento, eu quero avivamento, eu quero avivamento, eu quero poder na minha vida. Eu não quero ser um religioso, eu quero ser um cristão. Eu não quero bater ponto, eu quero viver de experiência. Eu não quero viver na mesmice, mas eu quero viver de novidade de vida. Eu não sei para quem eu estou pregando hoje, mas se você quiser continuar na vida que está, continue. Mas se quiser vir no glória comigo, venha. Se quiser vir no aleluia comigo, venha. Se quiser vir no avivamento comigo, venha. Se quiser experimentar o avivamento em Cesareia, aqui hoje, venha, dando glória, dando glória, dando glória, dando glória aos... Então lembre-se e saiba: o Espírito Santo não cairá sobre a sua vida se você não fizer algo. Tem uma força por trás que chama ele. Já pegou 2 ímãs? Tem 2 lados que não se encontram. Por mais que você tente, ele não se encontra. Mas pegue os lados que se unem e passa perto dele. Um passando perto do outro, ele vai puxar. Ele vai chupar o outro. Sabe por quê? Porque existe uma força magnética em um puxando o outro. A queda, que no original quer dizer derramado. No original quer dizer se derramou. Foi gerada, foi produzida, foi alimentada pela palavra pregada e pela fé de receber a palavra que se pregou. Não adianta eu pregar, suar para você se não há fé de receber a palavra pregada. Porque se houver fé em receber a palavra pregada, ela sai daqui uma palavra logos, mas chega no teu coração uma palavra rema. Que é isso, pastor? É as 2 versões de grego para a palavra. Logos é a palavra registrada, a que se estuda, a que se registra, a que se
escreve, mas rema é uma palavra vivida, vivenciada, poderosa. Ela dá vida, ela dá ânimo, ela incentiva, ela muda, ela transforma. Ei, meu irmão, se não houver fé daquele que ouve pela palavra, ela vai sair daqui logo e vai chegar aí logo. Mas se houver fé daquele que recebe ela, ela sai logo, mas chega rema no teu coração. Ela chega dando vida, ela chega dando poder, ela chega dando glória, ela chega transformando, ela chega trazendo milagre. Quantos já estão acreditando nesta palavra que ela está chegando, levando milagre, levando a bênção para a tua casa? Primeira terminologia a ser considerada no texto: caiu o Espírito Santo. Nada cai por acaso. E outra coisa, Deus nunca trabalhou com casualidade. Deus nunca trabalhou com casualidade. Deus trabalha com propósito. Propósitos de Deus são eternos. Propósitos de Deus são permanentes. Propósito de Deus são duradouros. Propósito de Deus são lindos. Propósito de Deus são maravilhosos para a nossa vida. Se estiver acontecendo alguma coisa lá fora, o mínimo de pessoas possíveis para resolver o problema, o resto fica aqui dentro. A palavra de Deus está sendo pregada aqui dentro. Lá fora é escândalo para envergonhar a obra do Senhor. Aqui dentro é a palavra que dá vida, a palavra que dá ânimo, a palavra que incentiva. Primeira terminologia, caiu o Espírito Santo. Segunda terminologia, sobre todos. E aí eu sou obrigado a informá-los o que o texto diz. Sobre todos eu falo para pessoas hoje que estão me escutando. Algumas estão me escutando. Entraram problemáticos, porque tem 3 tipos de crente na igreja. 3 tipos de crente, pastor Bernardes. Tem o que não dá problema nenhum, isso é uma benção. Isso é uma maravilha trabalhar com ele. Tem os com problema, e os com problema procuram o pastor e falam: pastor, eu tenho um problema, preciso resolver. Eles reconhecem o seu problema. E existem os problemáticos. Esses problemáticos, entra pastor e sai pastor, ele é sempre o mesmo. Sempre reclamando da gestão anterior. Sempre reclama da gestão anterior. Quando sai, o que passou também vai ser alvo das suas reclamações. São os problemáticos. Tem os 3. Quando vem para a igreja, estão escutando. Quem escuta entra problemático e sai problemático. Quem escuta entra doente e sai pior. Quem escuta entra mancando de uma perna, sai mancando de outra. Quem escuta sai dizendo mal do pastor, sai dizendo mal do pastor e da pastora. Quem escuta sai falando mal do obreiro, mas também sai falando mal da obreira. Quem escuta não tem vida com Deus. Quem escuta sempre está reclamando. Quem escuta, você logo percebe, ele é murmurador. Mas quem ouve, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Todos os que ouviam, quem escuta entra aqui e sai aqui, mas quem ouve guarda, quem ouve quer colocar em prática, quem ouve guarda para si, quem ouve absorve, quem ouve ele usa uma enxada para ele, quem escuta pega a paz e sempre joga para os outros. Quem ouve diz: Senhor, fala porque teu servo ouve. Quem ouve está disposto a obedecer, quem ouve está disposto a mudar, quem ouve está disposto a adorar, quem ouve está disposto a glorificar, quem ouve está disposto a parar quando necessário, quem ouve está disposto a andar quando necessário, quem ouve está disposto a levantar uma das suas mãos agora e adorar. Eu vou dar 30 segundos para os que estão ouvindo, somente para os que estão ouvindo, para levantar suas mãos e adorar, e adorar, e adorar.
caiu o Espírito Santo sobre todos. Irmãos, a Bíblia não menciona que todos da residência foram cheios. Se alguém disser que todos os que estavam no recinto foram batizados com o Espírito Santo, está forçando o texto. Porque o texto diz que todos os que ouviam, e escutar e ouvir tem uma diferença muito grande. Possa ser que alguém estava ali e não ouvia. Alguém não deu crédito. Ouvir é dar crédito. É por isso que a palavra diz: quem deu crédito à nossa pregação. A palavra foi pregada. O texto não está dizendo: eu quero pregar e ninguém me ouve. Não. Quem deu crédito à pregação, ou seja, a palavra foi pregada. É como se o texto estivesse dizendo: quem me ouviu? Quem me ouviu? Deus está dizendo: quem me ouve? Deus está falando: eu quero falar, mas eu quero pessoas que me ouvem. Deus está dizendo: quem está me ouvindo? Quantos estão ouvindo? Meu irmão, a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 3 e verso 20, existe uma igreja que não ouve. Existe um povo que não ouve. Jesus dizendo: eu estou do lado de fora da igreja. Tem muitas igrejas que têm riqueza, que têm poder suntuoso economicamente falando, tem glória economicamente dizendo, é a igreja do ouro, é a igreja da prata, mas colocaram Jesus para o lado de fora. O texto que Jesus fala para João escrever a igreja de Laodiceia, uma das 7 igrejas, diz, versículo 20, eu estou à porta, ou seja, me colocaram para o lado de fora, eu quero entrar e não me deixam, e estou batendo. Se alguém ouvir. Tem gente que não está ouvindo faz muito tempo. Tem gente que parou de ouvir faz muito tempo. Tem gente que só está escutando Deus, não ouve mais ao Senhor. O Abacuque, no seu livro profético, diz: ouvi, ó Senhor, a tua palavra. E eu temi, eu fiquei com medo e temor, porque eu ouvi. Ele não diz escutei, eu ouvi. Quantos estão ouvindo? Eu quero saber quem ouve. Eu não quero saber quem escuta, eu quero saber quem ouve. É hora de ouvir. É hora de ouvir. Se alguém ouvir, Deus não precisa de muitos. Ele diz: se alguém denota um. Se alguém ouvir um. Se dentre uma geração corrompida tiver um que ouvir. Se dentro uma geração que está indo de passos largos para o inferno tiver um que ouvir, se dentro uma geração que está indo de ribanceira abaixo à perdição tiver um que ouvir, se dentre esses adolescentes tiver um que ouvir, se dentre as coordenadoras e os coordenadores tiver um que ouvir, ele pode abrir a porta e o Senhor vai dizer: eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar. Deus está entrando se você ouvir. Deus está dizendo: o que ouve abre, e se abrir eu entro, e se entrar, e se eu entrar eu ceio, e se eu ceiar haverá comunhão, e se houver comunhão há alegria, e se houver alegria há gozo, e se tiver gozo vamos para o céu, porque nenhuma das aflições do tempo presente há de se comparar com o gozo, a glória que nos está preparada. Quantos querem ouvir? Ouvir. Primeira terminologia, caiu o Espírito Santo. Segunda terminologia, sobre todos que ouviam. Terceira terminologia, ouviam o quê? Ouviam o quê, adolescentes? A palavra. Não é ouvir a novela, não é ouvir o Ratinho, não é ouvir o Fantástico, não é ouvir os programas do R7, não é ouvir a Globo, é ouvir a palavra de Deus. Eu fico me perguntando, disse ontem, até brinquei, que eu queria ter nascido em uma geração anterior. Mas para mim nascer numa geração anterior, minha mãe teria que ser mais velha.
E ela não gostou da ideia. Então eu queria ter nascido porque a geração anterior orava mais, se preocupava mais com Bíblia, se preocupava mais com oração, se preocupava mais com o estudo da palavra. Quando dava um culto desse, estava repleto de gente querendo ouvir a palavra de Deus. Traz um cantor para cantar, fica todo mundo ouvindo, mas a hora que o pastor vai pregar, mais da metade sai para fora do culto, para fazer um culto paralelo lá fora. Estavam ouvindo a palavra, não tinha ninguém cantando, não tinha ninguém dizendo receba, não tinha ninguém falando palavras de efeito, não tinha ninguém falando palavras que emocionassem alguém, não tinha nenhum cantor com CDs que se gastam 100 mil para gravar um, não tinha nenhum cantor de nome, não tinha nenhum hino produzido por ali, tinha um pescador pregando a palavra. Enquanto esse pescador pregava a palavra, o povo ouvia. Enquanto esse pescador indouto pregava a palavra, o povo se alimentava. Enquanto esse pregador indouto pregava a palavra, o povo comia. Enquanto esse pregador indouto pregava a palavra, o povo era cheio do Espírito, e caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. A palavra ainda dá vida, a palavra ainda santifica, a palavra ainda purifica, a palavra ainda levanta, a palavra ainda é luz, a palavra ainda é lâmpada, a palavra ainda é o meu baluarte, a palavra ainda é o meu broquel, a palavra ainda é o meu estandarte, a palavra ainda é o meu ajudador. Pela sua palavra o Senhor me ajuda. A palavra ainda é o que me dá vida, a palavra ainda é o que me purifica, a palavra ainda é o que me alimenta. O salmista diz no Salmo 115, verso 14, que o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz reluzir o seu rosto, mas o pão como símbolo da palavra que dá o seu alimento. O crente só pode ser alimentado pelo poder da palavra, o crente só pode ser estabelecido pelo poder da palavra, o crente só pode estar em pé pelo poder da palavra, o crente só pode ter vida pelo poder da palavra, o crente só pode dar glória se estiver baseado na palavra. Aonde estamos que estão na palavra? Aonde estamos que estão na palavra? Aonde estão? Ouviam a palavra, a palavra ainda ressuscita. Sai para fora, Lázaro. A palavra ainda cria, haja luz e ouve. A palavra sustenta, e pelo poder da sua palavra tem sustentado todas as coisas. A palavra é a balança fiel na vida de um servo de Deus. A palavra é o que nos orienta, a palavra é o que nos guia. A palavra ainda é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. A palavra ainda é apta para ir na divisão da alma e do espírito, coisa que a ciência não descobriu. A palavra ainda é apta para me dar um guia, um norte, um rumo. A palavra ainda é o nosso manual de regra, fé e prática. Não é o horóscopo. Não é o horóscopo. Não é o livro de autoajuda. Tanta gente que é autoajuda, mas não quer ajuda do alto. Tem crente que pela manhã não tem vergonha na cara de pegar o jornal e em vez de qualquer notícia, ele vai no horóscopo. Pois vem aqui levantar a mão e dizer: eu te amo, Jesus. Amor o horóscopo. Quem orienta a vida desse crente é o horóscopo. Que orienta a vida desse irmão é o horóscopo. Mas que orienta a vida de um crente fiel é a palavra. Que orienta a vida de um crente, de um servo de Deus é a palavra. A palavra ainda da vida, irmão. Possa ser que nos cultos de terça-feira tenha 5, 6, 10, 20, 30, irmão. Não importa quantos tem, ainda tenhamos que pregar a palavra. Ainda tenhamos que anunciar a palavra. Ainda tenhamos que anunciar que esta palavra transforma. Quantos acreditam no poder desta palavra, se coloque de pé em nome de Jesus. Ouviam a palavra, sem palavras de efeito, sem palavras de efeito, não que eu seja contra, mas depois da palavra ser anunciada,
Não vem com lero-lero pro meu história, não, mas pregador é pregador pentecostal. Dá para falar umas coisinhas no meio da mensagem. Prega a palavra. Prega a palavra. Paulo disse a Timóteo: prega a palavra. Em tempo e fora de tempo, prega a palavra. Prega a palavra. Sabe o que eu acho lindo? Não era nenhum PhD em teologia. Não era nenhum cursado no IBADEP médio. Era um pescador. Era um homem simples. Mas lembra que eu disse no início? Todo homem simples é comum sem a presença, mas com a presença te torna-se especial. Eu posso estar diante de jovens, adolescentes mais simples possíveis, irmãos e irmãs mais simples possíveis, mas se a presença de Jesus estiver na tua vida, tu não é mais uma pessoa assim, tu é alguém especial. Tu é alguém que o Senhor escolheu. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós para que vades e deis frutos. E caiu. Nada cai por acaso. Tem uma força que gera a queda. Tem uma força que gera o derramar. O versículo de número 46, 45 corrobora a afirmação que eu disse, que no original o caiu significa derramar. Diz o versículo 45: e sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Quantos querem que o Espírito Santo seja derramado sobre você? Eu quero convidar pessoas que o Espírito Santo falou hoje, que você ouviu a palavra e quer que o Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida. Pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, pessoas que estão enfermas, vem aqui. Hoje é dia de o Senhor derramar. Hoje é dia de o derramamento do Espírito Santo descer sobre a sede de Cornélio Procópio. Hoje é dia do derramar do Espírito de Deus. Hoje é dia do derramar da glória do Senhor. Venha, venha, venha à frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu creio que o Espírito Santo falou conosco aqui. Eu creio que o Espírito Santo falou com esta igreja através desta palavra e quer se derramar sobre a vida do seu povo. Alabra surica mandaria séria, alabre comunderia cantu que a cerebeduriai. Venha, existem mais pessoas. Existem mais pessoas. Se você não vir, eu vou chamar pelo dedo. Alara suria candarabiacai. Lilian, canta. Quem é Lilian? Vai lá. Venha. Venha. Deus quer se derramar sobre a sua vida. Mas não se conforme em viver a vida que você está vivendo. Não se conforme. Sabe por que Davi era conhecido homem segundo o coração de Deus? Entendam-me. Teologicamente eu estou errado no que vou dizer, mas humanamente dizendo, me entendo. Sabe por que Davi era conhecido homem Espírito segundo o coração de Deus? Santo, Nunca orou a mesma oração. ore por mim. Nunca fez a mesma coisa. Ele nunca, o que eu vou dizer agora teologicamente, leve para Deus tudo sempre pegava Deus de surpresa, apesar disso, teologicamente errado, Deus nunca será pego de surpresa, mas nunca fez a mesma coisa. Espírito Santo, é o mesmo. use as palavras que eu necessito. Deus quer ver você fazendo o que você nunca fez, para que Ele possa dar o que Ele nunca te deu. Mas não consigo. Fazemos o que estamos fazendo há anos. Me ajude Deus não vai fazer nada por nós. minhas fraquezas. Vamos ser salvos. Não sei como. E aí Paulo diz aos Coríntios, como que pelo fogo, por um príncipe. Espírito Santo, vem Salvos interceder por mim.
Mas se fizermos algo novo, além de salvos, o Senhor nos galardoará. Todas as coisas cooperam. Se fizermos algo novo para Ele, o Senhor vai nos coroar. Que amam a Ti. Eu sinto a glória de Deus. O Espírito Santo está sendo derramado neste ambiente. Sinta a glória dele neste lugar. Ele está sendo derramado nos corações. Ele está sendo derramado nesta casa. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está sumindo. Estou clamando e estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está sumindo. Tu crê em revelação? Não era para você estar aqui. O diabo já tentou ceifar a tua vida muitas vezes. Foi a graça que te trouxe para cá. A graça que te envolveu. O diabo se andou contigo, tentou destruir, tentou quebrar. Algumas áreas da vida conseguiu. Vem orar por mim. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: eu sou o Deus da restituição. Estou pedindo. Eu sou o Deus do algo novo. Que estou sentindo. O que o diabo levou, ele levou, não volta mais. Mas o que Deus traz é novo. Deus não trouxe nada do que o diabo levou de Jó. Ele trouxe novo em dobro. O Deus que eu sirvo é o Deus da restituição. Eu não lhe conheço, primeira vez que lhe vejo, mas o Espírito Santo me revela isso, que Ele lhe guardou, que a presença dEle lhe guardou até aqui, até nesse exato momento. E Ele quer um homem de um coração quebrantado para Ele, para daqui para frente, ser uma nova história, ser um novo recomeço, uma nova vida, mas com o coração quebrantado, coração voltado ao Senhor. Se dedique mais, porque enquanto você se dedicar mais, o Senhor cuidará das tuas coisas. Ele vai cuidar das tuas coisas, diz o Senhor dos exércitos para ti. Como que é o nome dessa moça aqui? Como? Aline, nós temos um adversário que é inimigo nosso, não é inimigo de Deus. O diabo nunca foi e nunca vai ser inimigo de Deus. É uma covardia colocar os dois no ringue. É saber quem é o vencedor. Ele nunca vai ser inimigo de Deus, porque é covardia. Deus e de Jesus ele nunca vai ganhar. Ele é nosso inimigo. E como nosso inimigo, ele nos ataca. E atacou sua vida emocional. Emocionalmente dizendo, o diabo mexeu nas suas emoções. Mas o Senhor hoje está trazendo um refrigério para dentro da sua. Para não esquecer mágoas do passado. Crises que se passaram, mas deixaram marcas. O Senhor está dizendo: esquecimento não haverá, mas quando lembrar, não lembrará como lembrou, porque o refrigério chegará. Diz o Senhor. Eu sinto a unção de Deus neste lugar.
Anasuki manoka mando bandosia. Anaba subikanjogi ase. Unaya suri manturi ase. Francisca, levante a mão. Vem aqui. Faz favor, né? Vem aqui em delicadeza de minha parte. A igreja continue a adorar. Eu só estou deixando Deus me usar porque eu sinto o espírito de profecia aqui. Anasso. Continue louvando, filha, se puder. Continue louvando. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Põe a mão no seu coração. A igrejas, põe a mão no seu coração. Todas as coisas Querido cooperam Deus, pro bem daqueles que amam. nós sabemos que para cair o Espírito precisa de uma Espírito força Santo, geradora, uma força motriz. vem orar E é o por nosso mim. clamor. Estou Nós sabemos que para ser clamando, derramado nós precisamos, estou precisa-se de uma pedindo, força só Deus geradora. sabe a dor E que essa estou força é o nosso sentindo. clamor, Meu é o nosso coração desejo, é a nossa está ferido, petição. mas o meu Nós sabemos clamor que o Espírito está Santo só cai sobre quem subindo. ouve, e o teu povo ouviu.